o próprio Estado acaba não fazendo nada, porque não tem mais controle. Porque não tem mais controle. Não tem mais controle, cara, não tem mais controle. É, Rio de Janeiro, cara. Irmão, de verdade, eu tenho uma grande admiração, porque quem mora no Rio de Janeiro são grandes sobreviventes. Vocês são heróis. Se você é um cara de bem, se você é uma mulher de bem, um cidadão de bem, trabalhador, honesto, que busca crescer nessa vida honestamente, eu tenho uma grande admiração e respeito por você, porque você está passando a estatística. Você está sendo mais do que um vencedor, cara. Olha, Deus ele tá te guardando, e que eu desejo para você do fundo do meu coração, se você mora aí nesse lugar, nesse contexto de favela e tudo mais, cara, que você trabalhe, que você dê um jeito de sair daí o quanto antes. E assim como eu falei para um amigo meu, cara, que você enriqueça, que você prospere, não só para não colocar os pés nesse lugar, mas para você tirar a sua família, se a sua família estiver nessas condições. Sabe por quê? Porque a sua família ela tá correndo risco se você mora no Rio de Janeiro. Ah, Alexandre, você está fazendo um alarde. Ah, Alexandre, você está causando medo. Não, cara, eu não estou causando medo. Eu estou falando a realidade. Aqui eu não estou falando só aquilo que eu acho, aqui eu estou falando de dados. Rio de Janeiro, se você ver, cara, ele acaba aqui reinando no ranking de muitas coisas. Em latrocínio, em homicídio, em roubos, em furtos e tudo mais, cara. Você acaba vendo. Segurança pública lá é horrível, cara. Infelizmente é um lugar muito triste, cara. É um lugar muito triste mesmo. Eu não tenho um pingo de prazer de colocar o pé naquele lugar, cara. Completamente violento. Você vê que o governo e o Estado não conseguem controlar mais nada, cara. É completamente triste. É realmente muito triste, degradante. Eu tô passando aqui por um lugar aqui. Tem algumas pessoas, eu só vou conter um pouco das minhas opiniões, porque eu zelo pela minha segurança, tá? Não posso falar asneira também. Eu me preparei, tá? Eu vim munido de informações, eu vim munido, cara, de posicionamento também daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, onde eu vivo em um país onde que eu posso estar expressando as minhas opiniões também. O que eu mais achei bizarro, cara, era aquelas cenas que basicamente não tinha sem filtro nada, e você vê lá os caras do BOPE, você vê os caras do BOPE gravando, fazendo a operação ali, irmão, a céu aberto, gravando aquela operação. Irmão, é aterrorizante, não é cena de filme, não é cena de videogame, você fica perplexo, que nem eles falam, né? É muito triste, cara, é muito triste. Aí, se a gente pegar lá na história, se a gente ver como que o Rio de Janeiro, eu de fato não vou conseguir responder essa pergunta para você, porque você tem que estudar um pouco mais da história do estado. Eu só tô meio que não só falando por cima, eu sei daquilo que eu tô falando, porque Rio de Janeiro a gente vê essas coisas sempre aconteceram e de fato o país ele nunca melhorou e infelizmente se isso não acontecer, nada vai melhorar. Nada vai melhorar mesmo. Rio de Janeiro é complicado, cara. É complicado. Não coloque os seus pés naquele lugar, você não vai estar perdendo nada. A não ser que, sei lá, cara, você... Ou se você é um cara que é solteiro, que você não vai colocar sua família em risco, beleza, vai lá sozinho. E, cara, sendo bem honesto pra você, eu sou um cara que eu nunca tive medo de nada na minha vida. Só que existe uma grande diferença entre você ser corajoso e existe uma grande diferença entre você ser burro. Essa é uma grande diferença. Você colocar a sua vida em risco à toa em um lugar onde você sabe que é completamente reinado pelas facções, pelo crime organizado, e você vê tudo isso? Nem a pau que eu coloco o pé naquele lugar, cara. Infelizmente mesmo. Tantos lugares no mundo extraordinários, vou ficar refém de um estado ali que está maluco, cara. Ó, olha só, uma das coisas que eu acabo pensando, só que parte do meu pensamento, ele envolve também o pensamento comum das pessoas, que é o seguinte, cara, se juntasse todas as forças militares que nós temos no nosso Brasil, estamos falando aqui de Exército Brasileiro, estamos falando aqui de Marinha, estamos falando da Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, cara, se juntasse boa parte de todo o poderio bélico que o Brasil ele tem e se reunisse assim nessas favelas com blindados, não só com blindados, mas com poderio bélico, você acha que isso acabaria, não acabaria?
Mas sabe por que não acontece? Porque quando acaba promovendo essas coisas de estratégia, esses peões, alguns políticos, eles estão justamente envolvidos naquilo que é para ser combatido. E querendo ou não, cara, é um jogo público para acontecer, por exemplo, alguma mudança, alguma coisa. É um grande jogo político. Porque não é só assim, vamos juntar, não, cara, passa por muita coisa, envolve muita coisa política para que, por exemplo, uma operação ela aconteça. Envolve muita coisa, cara, então não é tão simples, é complexo. E quando alguma coisa, alguma manobra tenta acontecer ali para tentar combater o crime, combater alguma coisa, não acontece. Por quê? Porque aquilo que deveria ser combatido, tem pessoas que estão lá e que acabam meio que passando pano, cara. É por isso que o Rio de Janeiro ele é do jeito que é. É por isso que é um local que não prospera, que não avança, é perigoso. Você vê a mentalidade do carioca como ela é completamente distorcida, como ela é completamente diferente. O estado, cara, infelizmente, Rio de Janeiro ele é um estado em que o governo e o estado já não conseguem mais controlar. Não conseguem mais controlar. Querendo ou não, cara, as favelas, se você vê de um modo estratégico assim, quando a gente vê em cenários assim de guerra, sobre posição, sobre você conquistar território, os caras que estão naquelas partes mais altas, é complicado para os caras avançarem. Por quê? Porque quem está em uma posição mais alta consegue ver os caras lá de baixo que eles vão avançando. Então é uma posição um pouco complicada. Aí você vê, cara, a galera, mano, elas estão tipo assim, com armamentos poderosíssimos. Cara, os caras com .50, irmão, sabe o que é uma .50? Eu já vi uma .50, tá? Eu já manuseei uma .50 na minha vida. Quando eu servi no exército em 2016, eu tive de perto, eu toquei, eu vi como é que é. Eu vi os caras atirando, eu não atirei. Eu manuseei ela, mas eu vi uma galera atirando. Mano, é poderoso demais. Essa parada .50 derruba helicóptero. Aí você me fala, como que esses caras estão tendo acesso a isso? Como que os caras estão tendo acesso a granadas? Como que os caras estão tendo acesso, irmão, a drone e a muitas outras coisas? Porque tem gente lá que financia, que consegue passar um pano para essa galera ter acesso. E muitas outras coisas, cara. Então por isso que o Rio de Janeiro é do jeito que é. É completamente triste. E se eu sinto pena do que aconteceu, cara, eu achei maravilhoso. Eu sei que essa operação, cara, ela já vai ter um tempo para poder acabar, não vai limpar toda a sujeira, mas que sirva de alerta, cara. Que sirva de alerta para que o governo e o Estado, e quando eu falo assim do governo e do Estado, eu tô falando aqui de segurança pública. Aqui eu tô falando de segurança pública de todos os cariocas. É de segurança pública que nós estamos falando. O que eu tô falando é sobre segurança pública, de você poder caminhar em qualquer rua, de qualquer lugar, de qualquer estado do Brasil, e você ter minimamente segurança. Não saber que, cara, qualquer delinquente ali, jovem, adolescente e tudo mais, homens que têm acesso a armas para não te assaltar, para não te executar, é disso que eu tô falando de segurança pública. O governo, as operações, sabe, todo esse poderio do Estado, ele serve para combater o crime organizado. Só que como que vai combater, sendo que a própria política desses caras, eles estão envolvidos nisso e acaba passando pano para essa galera? Não ganha força. Você já assistiu Tropa de Elite? Já assistiu Tropa de Elite? O sistema é foda, irmão. O sistema é foda. Cara, eu não sei o que tem que fazer para que alguma coisa aconteça naquele Rio de Janeiro. Eu não sei. Novamente, eu sinto muito pelas pessoas que vivem aquela realidade. Eu não sei como é que é, cara, você viver em um local onde aquela sensação, onde você sai de manhã e você fica tenso, você fica preocupado, você não sabe daquilo que pode te acontecer. Esse é o Rio de Janeiro. Esse é o Rio de Janeiro. Infelizmente, 4 soldados foram abatidos. 4 soldados foram abatidos. Grandes homens, grandes guerreiros, grandes heróis. Se eu sinto pena de vagabundo que foi executado, nem um pingo, cara, nem um pingo. Sinto pena desses caras que foram executados. Só desses caras só. E de outros inocentes que acabam meio que, por conta de estar ali em céu aberto, cenário de guerra, irmão, é por isso que acaba muita gente inocente acaba morrendo por conta disso. Mas se eu sinto pena daqueles vagabundos lá, irmão, nem um pouco, nem um pingo, cara. Nem um pingo mesmo. Rio de Janeiro, cara, olha, é um estado que eu não tenho o mínimo prazer de colocar a planta dos meus pés, cara. Eu falei para um amigo meu que é carioca, ele nasceu lá. Eu falei assim, cara,
fique muito rico, ganhe muito dinheiro para você tirar a sua família de lá, irmão. Tire a sua família de lá.